Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá, sou o professor Isaldir. Estou aqui para apresentar mais um vídeo aqui do nosso Coletivo Bancada do Livro. Estou aqui junto com o companheiro Cipriano, que sempre está com a gente aqui. Nossos vídeos vão ao ar sempre na segunda-feira. E a nossa proposta de hoje é falar sobre o plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Então, vou chamar aqui o Cipriano, que ele vai estar comigo aqui para fazer esse debate. Olá, Isaldir. Olá, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Aqui mais uma vez para a participação do debate da realidade em que vivemos, para dar a contribuição desse espaço para melhorar o lugar em que pisamos. E agradecer aí pela oportunidade. E vamos lá, né, Isaldir? Perfeito. Então, Cipriano, nós escolhemos essa temática, plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais, que é uma iniciativa, né, do movimento popular, junto também com alguns sindicatos, para tentar fazer a discussão, né, para evitar as ameaças mesmo, né, que o governo Zema vem fazendo desde o primeiro governo, de acabar com as estatais de Minas Gerais. Então, essa é o nosso programa. Nessa semana, né, no dia 19, começa esse plebiscito popular, que é com o objetivo claro, né, de ouvir a população, né, sobre a privatização de importantes empresas aqui, estatais de Minas Gerais. Então, nós temos empresas aqui como a CEMIG, né, que o governo, desde o início, o governo de Minas vem tentando, início que eu estou falando aqui, do primeiro governo do Zema, o Zema já está no segundo governo, ele vem tentando privatizar a CEMIG, lembrando que a CEMIG é uma empresa de economia mista, né, mas o Estado detém o controle acionário da CEMIG. Então, o que o governo de Minas quer é passar, né, o controle acionário para a iniciativa privada. Então, isso que a gente vai tentar fazer essa discussão, né? Uma outra empresa também, que é a Copasa, né? A Copasa, ela está presente, ela oferece a água tratada, né, esgoto e água tratada em 640 municípios de Minas Gerais. Então, o Minas Gerais tem 853 municípios. Então, é uma presença muito forte da Copasa nos municípios aí, aqui de Minas Gerais. Então, veja como o Zema está querendo realmente atrapalhar muito a vida dos mineiros. E a outra empresa, que também é menos conhecida, que é a Gasmig, né? Ela também oferece gás, principalmente para as indústrias, principalmente no entorno ali da Grande BH, que é uma empresa também que o governo tem interesse. E uma outra também, que é a Codemig. O principal ativo da Codemig é aqui na cidade de Araxá, que é o nióbio. Então, a intenção do Zema é contemplar aí seus amigos aí, empresários com essas empresas. Então, a gente vai tentar mostrar aqui como que isso é prejudicial à população, né? E como que a eventual privatização dessas estatais vai trazer vários prejuízos aí à população. Lembrando que são empresas que oferecem uma situação favorável, nenhuma delas são empresas deficitárias e competentes no mercado. A CEMIG é uma das maiores aí do Brasil, né? Além de cobrir Minas Gerais também, distribui energia, produz energia e distribui energia pelo Brasil afora. Então, é uma referência de produção de energia no Brasil, né? A Copasa, da mesma forma, com relação à água e esgoto, a CEMIG, em 2022, o lucro dela foi de 4 bilhões, a Copasa foi de 600 e tantos milhões. Então, quer dizer, são empresas que elas estão funcionando normalmente, atendendo os interesses da população, com uma devida necessidade, né, desse apego que esses não são neoliberais, mas os extremistas, né, eles têm essa
essa voracidade no poder público. Então, eu acho que isso a gente vai tentar mostrar o plebiscito, né, que é fazer essa discussão junto à população, mostrar para a população o que está acontecendo, né, e, claro, perguntar à população o que a população pensa sobre isso. Lembrando que o plebiscito, como ele é popular, então ele não tem o viés jurídico, o resultado ser um resultado definidor, né? Pelo contrário, é para ajudar no processo de discussão, né? E até influenciar mesmo para que essas empresas não sejam eventualmente privatizadas. Então, essa é a intenção, nós vamos falar sobre isso. E o plebiscito começa agora, dia 19 de abril, né? Tem um período aí de abril e maio que vai estar tentando fazer, né, e coletar aí as informações por parte da população. Então, inicialmente é isso, Cipriano. Eu sei que você está participando aí do comitê e tem até mais informações sobre isso. Gostaria que você falasse, desse aí a sua fala inicial em cima dessa questão, né, acrescentando aí as informações que você tem sobre o plebiscito, sobre o caráter e os objetivos políticos aí a serem alcançados com o plebiscito, Cipriano. Então, Valdir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, eu gostaria de começar essa primeira fala aqui, a gente trazer alguma lembrança, trazer a memória, o que é o plebiscito, democracia, né, e a função do Estado no desenvolvimento e na implementação das políticas públicas, né. Primeira coisa é dizer que quando o Estado se estrutura, ele tem essa finalidade, né, de organizar por meio de ações diretas ou por meio de ações indiretas, mediante a criação de empresas públicas, sociedade de economia mista, até para intervenção na produção econômica, por disposição constitucional, para possibilitar a realização de interesses da população, interesses coletivos, que é isso a função e a razão de ser do Estado. Por outro lado, no Estado democrático de direito, tem os elementos, né, ali a própria Constituição traz, de que o poder, ele pertence ao povo. E ali no artigo 1º diz que esse poder, ele pode ser exercido diretamente, né, pelo povo ou pelos representantes eleitos. E quando fala do exercício direto, ele traz alguns instrumentos, que fala lá a iniciativa popular, né, o referendo e o plebiscito, né? E o que o plebiscito entra como uma consulta, né, à população sobre temas importantes que o Estado vai desenvolver para a realização dos seus objetivos. No caso aqui, então, foi uma grande construção, a partir dessa formalidade da ordem jurídica, há os requisitos necessários para a organização de um plebiscito. E lembrar aqui, né, Isaldi, já tivemos algum plebiscito importante que a própria Constituição criou. Em 1988, a atual Constituição nossa, determinou que ali, depois de 5 anos, em 93, fosse feita uma consulta geral à população para estabelecer o regime e a forma de governo, ou seja, monarquia ou república, ou presidencialismo e parlamentarismo. Isso é uma forma de participação política. Ora, para a gente compreender, o referendo é também uma participação política. Qual que é a diferença de um para o outro? É que no plebiscito é a consulta prévia, antes de realizar o ato, o gestor público, no caso aqui nós estamos falando de Minas Gerais, esse estado importante na Federação Brasileira, né, pela grande territorialidade, pelo que ele produz, pela quantidade de municípios e da exercício democrático aqui no estado de Minas Gerais. Então, o plebiscito será uma consulta antes, né, para realizar e aprovar uma determinada medida pelo poder público, no caso, o poder executivo, e executar essas ações, ou implementar essas ações. Já o referendo seria uma consulta, né, posterior à realização do ato. Uma vez aprovada, tem algum requisito que, para que ele seja aplicado na sociedade, haja uma aprovação, não seria mais uma consulta no sentido de fazer ou não, mas no sentido de aprovar aquilo que já foi regulamentado pelo Poder Legislativo e o Poder Executivo juntos. Né? Um exemplo que a gente tem na sociedade brasileira foi o referendo, né, do Estatuto do Desarmamento, que, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, teve a necessidade de ser
de ser aprovada também pela população e teve o referendo. Então, esses dois elementos, e a iniciativa popular de saber que é de apresentação de leis. Só para a gente ir compreendendo, como nós estamos trabalhando aqui, que são as estatais, né, esse é o nosso elemento, então nós vamos ver qual que é a importância das estatais e por que nesse momento o Estado de Minas Gerais está discutindo a possibilidade, a partir da consulta, uma consulta geral, que é uma diferença do plebiscito formal, que é uma consulta à população. E está sendo, nesse caso agora, né, Exaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, só para a gente introduzindo aqui, pelos movimentos sociais organizados, né? Sindicatos, federações de trabalhadores, e associações, um conjunto de partidos políticos, um conjunto de movimentos que vem retomando o debate coletivo das ações públicas necessárias aí para a satisfação dos interesses da população. Então, é isso, a gente vamos ver, tem todo um planejamento, um calendário. Nesse momento, estamos na parte de discussão e divulgação do que é isso, né? E até só para fechar, né, foi um bom tema escolhido para esse momento, porque nós estamos também no período de organização na participação das eleições municipais. E veja só, como falamos aqui, Minas Gerais tem aí 853 municípios. Algumas empresas como a CEMIG, a CODEMIG e a GASMIG, elas têm uma menor territorialidade na CODEMIG, mas a GASMIG e a CEMIG, além de ser uma empresa presente em todo o estado brasileiro, nacionalmente, ela tem uma grande representação dos municípios, ele é responsável pela energia e pela geração de renda, geração de emprego, geração de trabalho, em quase todos os municípios de Minas Gerais, o mesmo acontecendo com a GASMIG. Então, é isso, inicialmente a gente vai falando pouco a pouco para não cansar dessa primeira fala. É legal, acho que foi importante você ter colocado ter feito aí essa conjuntura aí também, colocar a importância dessas empresas, né? E lembrar que o governo Zema quer também retirar da Constituição de Minas a obrigatoriedade de perguntar para a população se a população quer ou não vender. Quer dizer, isso também é uma prerrogativa na Constituição. Então, além de querer vender, também quer mudar a Constituição para facilitar, né? Quer dizer, a Assembleia precisa aprovar uma consulta à população para depois o Zema poder fazer isso. Só que ele quer atropelar. Para isso, eles querem primeiro mudar a Constituição para não ter que fazer... O Serginho chegou aqui, nós vamos subir o Serginho aqui, para ele também se apresentar aqui. O Serginho também sempre está com a gente aqui nos nossos vídeos aqui da segunda-feira. Fala, Serginho, saudar o pessoal aí. Boa noite. Um momento complicado do Estado de Minas Gerais. Eu estava estudando a situação e estou preocupadíssimo, porque vou usar uma metáfora do povo bem comum e bem simples. Tira a cueca sem tirar a calça. O pessoal é maluco. Para a gente continuar aqui, eu vou apresentar eu vou apresentar aqui agora a cartilha que foi produzida pelo Movimento Popular para orientar o plebiscito. Então, tem várias questões nessa cartilha que eu achei importante, eu vou colocar aqui, aí depois a gente continua, Serginho, a nossa conversa aqui. Eu vou apresentar, então, a cartilha só para a gente poder entender também quais são os propósitos, né? Então, essa aqui é a cartilha, tá? Eu vou... Aqui tem a capa dela, é esse aqui, né? Defender as estatais é garantir nosso futuro, plebiscito popular em defesa das estatais de Minas Gerais. Eu tive que aumentar bastante aqui para logo chegar nas letras aqui, ficar visível, né? Então, isso aqui são as instruções, né? Como que isso vai apresentar, né? Aqui está falando sobre o mecanismo de participação. Foi criado devido à importância que as empresas estatais têm para a população de Minas Gerais.
contribuindo com a garantia do acesso a direitos básicos, redução das desigualdades sociais e regionais. A importância das empresas, nós já até citamos essas empresas aqui, né, como CEMIG, Copasa, Gasmig, Codemig, então, e aqui já está fazendo aqui uma crítica aqui direta ao Zema, né, quem privatiza um sujeito não é, uma vez que ele também quer retirar da população o direito de escolher, né, quer dizer, na Constituição de Minas Gerais prevê consulta à população antes de privatizar. E aqui também faz uma crítica que a gestão do governo Zema, né, dos dois governos dele, né, a dívida de Minas aqui chega a 160 bilhões, então o Zema aumentou muito a dívida aqui de Minas Gerais, então faz umas críticas aqui ao governo Zema, e aí fundamenta a necessidade de defender, né, uma grande mobilização em defesa dessas estatais. E aqui está falando que não faz sentido privatizar, e uma questão que eu acho também, que eu concordo aqui, as empresas que o Romeu Zema quer vender são altamente lucrativas e atuam em setores extremamente estratégicos, sobretudo no atual contexto de mudanças climáticas. Por isso, compradores não faltariam. Nos últimos 5 anos, a Copasa e a CEMIG repassaram 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, quer dizer, são empresas lucrativas e que colaboram aí com o desenvolvimento do Estado, né? E aqui está falando, né, da estratégia de fazer a mobilização, o plebiscito como uma ferramenta de mobilização para chegar à população e para fazer essa discussão e evitar a privatização dessas estatais, né? Aqui está falando mais de 300 organizações, né, comitês, movimentos populares, sindicatos, que estão desde o ano passado, 2023, se organizando para fazer. E aqui está uma chamada para participar, né? Lembrando que começa dia 19 de abril e vai até dia 1º de maio o plebiscito. E aqui fazendo a crítica, né, no caso da Copasa, que a água não é mercadoria, né? Então a Copasa é uma das grandes distribuidoras de água potável do Brasil também, né? Minas Gerais é um dos maiores estados do Brasil. Então, e aí está fazendo essa discussão, né? E aí também por que o governo não quer abrir mão desses... Por que o governo abre mão desses recursos? Na verdade, é a ânsia mesmo de privatização, né? Essa questão neoliberal, extremista aí que o governo Zema vem se mostrando desde o começo. E aqui fala claramente aqui na defesa da CEMIG, né? Que é uma das principais estatais do Brasil. Então, essa é uma questão que é importante a gente estar colocando. A Copasa, da mesma forma, já falamos aqui, né? Ela está presente, eu falei 640, mas aqui o texto está falando em 623 municípios de Minas Gerais. Então, é significativo, né? E são todos pequenos municípios. Imagina se a iniciativa privada vai se interessar em oferecer água e esgoto de qualidade nesses pequenos municípios. E aí está falando dessa questão. E aí a outra questão, deixa eu ver se... Eu acho que era... Deixa eu passar mais rápido aqui, para não ficar... Tem uma outra questão que eu queria colocar. Aqui está colocando alguns exemplos que ocorreu no país sobre privatização. Fala do Rio de Janeiro, que também lá a coisa degringolou, né, depois da privatização. Manaus também da mesma forma, né? No caso aqui, privatização da água. Alagoas, do mesmo jeito. Ceará, a cidade de Ouro Preto, né? Então, e aí mostra como que isso... e a última privatização agora, o metrô de BH, mostra que aumentou as tarifas. Então, essa é uma questão que é central aqui, né? Eu gostaria de colocar uma questão que também está colocada na cartilha, para não ficar tomando muito tempo, que por que eles querem privatizar? O discurso deles é aquele discurso batido, né? Que privatizando vai baixar os preços, como todas as privatizações que ocorreram, nenhuma delas baixaram o preço. Privatizando melhora a qualidade do serviço, todas as privatizações que foram feitas de serviços públicos pioraram o serviço. Nós já falamos isso aqui em vídeos nossos aqui sobre lá em São Paulo, com a falta de energia na cidade de São Paulo, principalmente na cidade de São Paulo, né? Tem a ver com o processo de privatização. Então, quer dizer, a justificativa que eles têm são basicamente duas, né? Vai baixar o preço, melhorar a qualidade. E na prática não vai acontecer nenhuma das duas coisas. Então, por outro lado, por que defender
da importância desses serviços, né? Serviços que são prestados com qualidade, são empresas que têm competitividade no mercado, a CEMIG tem competitividade, a Copasa tem competitividade, então não faz sentido privatizar, uma vez que oferece um bom serviço, né? Tem a gestão competente, tá? Agora, quem quer justificar a privatização faz o discurso exatamente o contrário disso, né? Então, é só para a gente poder ir a discussão nesse sentido. Então, aí, o Sérgio, o Cipriano já fez uma fala inicial aqui, em cima dessas questões que nós estamos colocando. Gostaria também que você pudesse fazer aí as suas análises iniciais aí. Antigamente, como eu já estou sexagenário, se dizia de que era necessário tornar privadas as empresas porque o governo não sabia administrar. No caso de Minas Gerais, todas as empresas que o governo aponta, inclusive as lá de Araxá, que produzem nióbio, elas não têm esse problema. Elas são rentáveis. E tanto as empresas de energia como de água e esgoto também são rentáveis e são eficientes. Esse não é o caso. Essa semana estava assistindo, e vou me reportar isso, porque é uma coisa interessante. Pedro Cardoso, que foi ator na Grande Família, ele respondendo numa entrevista por que estar morando em Portugal, ele disse: Portugal já resolveu essas questões de origem elementar. Então, lá Portugal já está numa discussão acima das questões elementares. Nós estamos com um problema que nós estamos discutindo aqui o que a Europa está tentando fazer agora, que é reestatizar, porque viu que privado não está dando certo. Então, já há debate a passo longo sobre a questão do Estado retornar ao controle das atividades essenciais. Lembrar bem que a empresa que está lá em São Paulo, a ANEEL, ela é de lá, e ela também está dando problema. Então, assim, não faz sentido. Agora, eu estou aqui num hiato, porque eu não vou aprofundar mais nessa discussão, mas me incomoda assim, como chegar mais diretamente ao povo e tornar isso uma questão massiva, porque o povo, assim, precisa ter acesso ao que está sendo feito, né, que é realmente vender a preço de banana as coisas. E o que é pior, o exemplo que o Exaldir passa aí é um exemplo interessantíssimo, que eu já havia visto, mas que o pessoal parece que não usa isso como argumento. O governo do Zema, em 6 anos, aumentou a dívida do Estado em 60%. Então, assim, tem elementos. O que falta no meu ponto de vista, é como trabalhar esse acesso. O Serginho colocou essa questão aí, ô Cipriano. Eu antes de passar para você, para a gente poder continuar, eu quero colocar aqui, isso aqui está no jornal Brasil de Fato, quero colocar aqui esse processo, né, do plebiscito, como o Serginho colocou, como chegar à população. Quer dizer, o plebiscito é um instrumento disso, né, para fazer chegar essa discussão à população. Então, eu quero mostrar aqui esse processo, né, de como que vai acontecer. Então, como vai acontecer essa consulta, qual é o objetivo, né? Então, a gente vai mostrar isso aqui, nós já falamos aqui um pouco do objetivo, lembrando que esse processo ele se inicia agora de 19 de abril, vai até 1º de maio, né, que é o plebiscito popular, e que é organizado aí por várias entidades, né, por um comitê formado aí por várias entidades. E aqui tem essa questão aqui, que é uma ferramenta de disputa de ideias, né, para fazer chegar à população, né? Desculpa. E para facilitar isso, outra coisa que foi colocada aqui, que nós falamos, mas preciso colocar bem claro, que o Zema, o ano passado, enviou para a Assembleia
uma proposta de emenda à Constituição, emenda PEC 24, que ia acabar com a obrigatoriedade de consultar a população via referendo sobre a privatização da Companhia Energética, da CEMIG, também da Copasa, da Codemig, enfim. Então, o governo quer que não haja consulta, uma vez que está previsto na Constituição uma consulta à população. Então a organização desse plebiscito, né, porque o processo de votação organizado pelos comitês das cidades, né, as cidades onde tem os comitês organizados, pretende-se fazer uso das urnas, né, que existe no TRE, né, e aonde não for possível, improvisar as urnas também, né, de forma que seja lacrada e com devida identificação. Então, isso aqui é o processo, né, para a gente poder realizar o plebiscito e fazer com que essa temática tenha acesso aí, que a população tenha acesso a essa temática aí, Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, antes de trazer como vai ser, eu queria fazer uma fala sobre a luta pela não privatização das estatais em Minas Gerais, no contexto do projeto de privatização que vem do marco regulatório, do saneamento básico, que é um projeto maior, que é do Estado brasileiro, que, a partir daí, estabelece que os estados façam esse projeto de passar para a iniciativa privada a condução dos serviços do saneamento básico de água e esgoto. No caso aqui, nós estamos trabalhando com a Copasa, que é a maior, a estadual, ela está presente em quase todos os 853 municípios de Minas Gerais. E também dizer que esse patrimônio, esse patrimônio foi construído historicamente, então, essas empresas elas são ainda do final dos anos 50, início dos anos 60, e vem se constituindo como patrimônio público, né? E por trás das privatizações, né, Isaldi e Sérgio, tem um projeto de Estado, né? Que Estado se quer? Aí, o Estado mínimo, quando diz Estado mínimo, é o Estado que seja menor para a realização dos serviços públicos e coletivos, como a educação, saúde, transporte, e, no caso, saneamento básico, de um modo geral, e seja colocado como grande para os interesses de grupos, né? Pequenos grupos. Então, colocar toda essa estrutura para produzir para lucro, que é isso. Que é, como você falou, Isaldi, nesse sentido, uma vez privatizado, uma coisa que a gente sempre faz no debate aí é que, por exemplo, a função social da CEMIG, pela taxa popular, da taxa com base no poder aquisitivo da população, do custeio da energia. Será que numa privatização ele vai permanecer, né, essas taxas populares, né, de cobrança? É isso que ele pergunta. Como seria aí a experiência, como traz aí o documento que a gente está fazendo o debate, é que em alguns estados brasileiros e municípios brasileiros houve a entrega do patrimônio público, o serviço caiu de qualidade, a primeira iniciativa como faz uma reestruturação, como se diz, retirar diminuir a quantidade de trabalhadores, de funcionários, a serviço da estrutura da empresa pública ou da sociedade de efetivação desse serviço. Então, e não dando lucro, ela já pega a estrutura pronta, um patrimônio constituído, e se não tiver o lucro esperado, restitui esse patrimônio com situação mais precarizada ainda. E essa é a experiência que tem tido nas privatizações. Você trouxe de exemplo da Europa, mas aqui no Estado brasileiro já tem esses exemplos também que estão presentes no documento. Aí nós falamos, como é que está sendo essa discussão? É uma coisa mais simples, não tem o rigor da formalidade de um plebiscito, como nós falamos no início, previsto na Constituição Federal, na legislação própria. É uma consulta
descentralizada, de modo que uma associação, um grupo de amigos, um grupo da escola, na igreja, no sindicato, no clube, pode ser um comitê, né? Em qualquer lugar. Aqui em Uberlândia, para ter um exemplo, nós temos uma centralização de informações, de material e de discussão ali a partir do Sindieleto, que está ali no final da Monsenhor Eduardo, no início lá da Marta Helena. Temos aqui também a DUFO, que está nessa parceria, o Sintete, da Universidade Federal, e a CUT e outros sindicatos. Então, é um conjunto de movimentos que estão nessa organização. Mas isso não significa que há uma determinação centralizada. Você que está no bairro pode, esse momento, o Isaldi trouxe aí, do dia 19 ao dia 1º de maio, é a coleta de votações, para responder 2 perguntas. Como você concorda que seja aprovado a retirada da necessidade do referendo em projeto de privatizações em Minas Gerais? O que é o referendo? Que qualquer projeto de privatização em Minas Gerais seja aprovado, uma vez discutida pelo Poder Legislativo, seja aprovado pela população para poder ser colocado em prática. Isso é uma disposição constitucional da Constituição Mineira. Então, essa é uma coisa que o Zema está colocando um projeto para retirar isso. Para quê? Para que o simples decreto do Poder Executivo ou a simples aprovação de uma legislação não tenha a participação. Isso diminui a participação democrática da população na condução dos serviços públicos de Minas Gerais. A outra questão é, você concorda, né, que sejam privatizadas essas empresas? Então, são duas questões que vão ser respondidas ali, e como o Zé disse, não há necessidade de buscar uma parceria com a Justiça Eleitoral no seu município, para poder fazer uma urna simples, tem um material, vai ser distribuído esse material para quem tiver interesse, né, que tem uma planilha de recolher ali, tem alguns critérios, seguindo um pouco a legislação, que sejam pessoas acima de 16 anos, que é a idade mínima para votar, para poder ir fazer esse relatório. Então, é uma coisa mais simples, e o importante é que, nesse momento, estamos na fase de divulgação e debate, não esperar o dia 19. Qual que é a sua dúvida sobre o plebiscito popular? Onde que eu vou fazer esse debate? Com quem eu posso fazer esse debate? Então, uma coisa mais, e como trouxe aí mais democratizada, e como traz aí o Sérgio, como fazer isso chegar à população? Justamente uma das preocupações da organização desse plebiscito em Minas Gerais é de retomar a participação popular. Nós estamos vindo aí de um período histórico em que há se diz, e com razão, a própria pandemia contribuiu um pouco para isso, de um afastamento da organização da participação popular, da discussão nos municípios, nos centros urbanos, né? Então, essa é uma forma também de retomar essa organização dos movimentos populares, e a própria chegada ao governo federal pelo Partido dos Trabalhadores, que levou muita liderança para ocupar a institucionalidade. Então, temos um processo aí recente de esvaziamento da organização popular. E agora esse plebiscito, como você trouxe, vemos aí a participação, tem quase 400 entidades diferentes por todo o estado de Minas Gerais. Então, também é o momento de fazer essa reaproximação. De tal forma que a própria organização do comitê já é uma tentativa de participação, de participação democrática, de ampliar a participação democrática na discussão e na discussão a parte da privatização, na discussão da necessidade de maior participação na condução do Estado de Minas Gerais em suas políticas públicas, tomando como base aí esse projeto de privatização. Eu queria falar um pouquinho sobre que tem a federalização, que está bem ligado também a isso, né, que ainda pode ser na fala posterior, para não ficar muito longo aqui agora.
Sérgio, antes de passar para você aqui, eu só quero. O Cipriano colocou, né? São empresas que foram criadas há muito tempo. Eu vou só colocar aqui o caso da CEMIG, né? Que eu acho que é bem emblemático essa questão. Eu vou só apresentar aqui, para a gente poder ver. Até eu peguei numa coisa simples aqui da Wikipédia mesmo, né? Deixa eu ver se já está. Aqui está. Beleza, eu acho que aqui. Então, não está muito. Deixa eu ver se eu consigo colocar maior aqui. Acho que dá, né? Deixa eu ver. Melhorou. Então, a CEMIG ela foi criada, né? Foi fundada em 1952. Na época, o governo de Minas era Juscelino Kubitschek, o governador de Minas era Juscelino Kubitschek. Numa necessidade que era de oferecer energia para desenvolvimento do Estado. E o Estado não tinha dinheiro, o que ele fez? Foi atrás dos empresários, das associações, e a CEMIG já é uma empresa que ela já nasceu mista, né? Ela nunca foi totalmente do Estado. Então, ela já nasceu nessa perspectiva de empresa mista, né? E hoje é uma das maiores do Brasil, está aí em 24 estados e no Distrito Federal, né, em quase 800 municípios aí pelo Brasil afora. Então, é uma empresa, né, com uma presença muito forte, né, como nós já falamos aqui, tem inovação, tem capacidade técnica, tem qualidade no serviço e ainda dá lucro para o Estado. Né? Então, só para mostrar a Codemig, a Copasa, como o Cipriano lembrou, ela é da década de 60 também. Então, assim, são empresas que têm história, né, de serviços prestados aí à população. É muito bom a gente estar lembrando isso, né? Então, Serginho, gostaria agora de a gente poder caminhar um pouco, né? Fazer essa discussão também no sentido da necessidade, né? Vou pegar o gancho que você mesmo colocou, de que isso chegue a maior número de pessoas. Acho que isso é importante também para a gente poder fazer essa discussão, né? E também falar isso que o Cipriano já adiantou, essa questão da federalização, que é no caso justamente da CEMIG, é uma alternativa que eu não vejo em perspectiva, porque é uma forma de negociar a dívida de Minas Gerais com a União. A União já está apresentando um outro projeto a nível para todos os estados de renegociação de dívida. Então, eu não vejo assim possibilidade de que isso venha a prosperar, essa questão da federalização, principalmente aí da CEMIG. Por quê? Porque o governo federal tem outros projetos, né, de negociação de dívidas aí com os estados. Tá? Então, eu acho interessante a federalização, melhor do que a privatização, né, porque torna a empresa federal, ela continua sendo uma empresa pública e estatal. Porém, os interesses aí que o Zema tem não é esse. Então, acho que vai ser difícil a gente entrar num acordo, ou o governo federal entrar num acordo com o governo de Minas sobre a federalização, Sérgio. Então, primeiro dizer que esse não está na pauta, a questão da federalização. O governo federal não está em essa discussão, não apresentou essa discussão. O governo de Minas daquelas pessoas falou lá, mas isso é com ausência de sentido e de noção política. A questão objetiva inclusive, não essas outras empresas. O centro do debate se dá na Codemig por razão das minas de nióbio. Ninguém é bobo, todo mundo quer fazer um negócio bom, sabe que se conseguir privatizar, até quem não tem dinheiro vai comprar a ação dessa empresa, que é um negocião. E visto que os bancos estatais, inclusive, é que financiam. O que eu disse também é uma coisa que sempre foi centro da minha preocupação, que é como chega até o povo. Eu nesse momento, eu não estou dizendo que é a regra, que eu estou com a bola de cristal, estou sabendo. Mas acho que uma das alternativas que tem são os viés culturais, por exemplo. Se você chegar eu tenho uns 10 anos no Rua Belo Horizonte, não 10 não, mentira, tem 6 anos no Rua Belo Horizonte, mas chegar em Belo Horizonte, qualquer esquina daquela
que tem o pessoal da cultura, se fizer uma boa discussão com eles, eles vão... E essas pessoas são vetores de atração de população. Eu estou dizendo é que é o seguinte, para mim, eu não estou discordando, eu estou dizendo é que o formato de chegar até o povo, se for esses métodos que já usamos, não funciona. Então, eu estou sendo bem franco, é preciso chegar de uma forma mais interessante do povo. Preciso mobilizar. Você querer mobilizar um embate com a Assembleia Legislativa, com a posição que eles têm lá, é perder tempo. Então, acho que é a organização do povo para o povo para criar mobilização. Nesse sentido, os viéses culturais seriam bons caminhos, inclusive aqui em Uberlândia. Mas aí, por exemplo, eu não sei qual é a linha de raciocínio aí, mas não estou gostando, não. Lembrar aqui e reforçar, né, que o plebiscito tem essa intenção, né, de fazer chegar à população, daí a necessidade de se organizar em maior número de municípios possível, né, fazer o processo, fazer a discussão e realizar o plebiscito, uma forma de fazer essa discussão chegar. Cipriano, para a gente já ir caminhando aqui para o encerramento aqui do nosso vídeo, você pode colocar mais algumas questões aí que você gostaria de lembrar, e também lembrar que você também faz parte aqui do comitê aqui em Uberlândia. Então, se tem alguma questão, algumas ações aí que estão sendo planejadas aqui para Uberlândia, se você tiver essa informação, por favor, coloca aí para a gente já ir para os finalmente aqui, Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, nós aqui, só para a gente respondendo, começando aí pela última pergunta, eu gostei da proposta do Sérgio de ver os movimentos culturais, é que tem vários espaços que podem ser utilizados para a divulgação dessa construção do plebiscito popular em Minas Gerais contra a privatização das estatais. Nós temos um coletivo que faz parte aqui dessa organização, e nós estamos pensando, e domingo nós vamos estar fazendo a primeira experiência de visita e estar presente nas feiras livres, né? Vejam que Uberlândia tem feiras livres quase todos os dias em todas as regiões da cidade, que é um espaço também onde se junta pessoas, né? Então, nós estamos começando por essa outro que a gente está fazendo como nós temos uma inserção aí com os movimentos de luta pela terra e as associações dos assentamentos, né? Ou as cooperativas dos assentamentos, e chegar lá também para levar essa divulgação do que é o plebiscito, do que é a necessidade dele, né? Então, são ações de descentralização, né? Não ficar centralizado só em torno da Universidade Federal, muito importante, não está querendo a sua importância, né? Até porque é um plebiscito estadual, e como para o centro da universidade vem pessoas de várias localidades do estado de Minas. E outra coisa que a gente está pensando aqui nesse momento, de organização de pré-campanhas, né? Então, aqueles que estão pensando que é permitido hoje, né? Fazer debate da situação política em fase de pré-campanha. Então, incentivar as pessoas que estão ou como pré-candidatos, ou na organização de pré-candidaturas, ou como partidos políticos aí, principalmente do campo progressista nosso aí, também abraçar essa discussão nesse momento. Então, estão sendo esses espaços de descentralização do debate, de construção e discussão, até dia 20, e a partir daí, vejo que esses pontos podem ser locais das urnas. E outra coisa bem interessante, né, Sérgio e Isaldi, é que a urna ela pode ser itinerante, não necessariamente ficar no lugar fixo, ela pode ficar uma mesma urna, passar por vários pontos da cidade. Então, é uma coisa bem, já a princípio, um exercício de democratização dessa organização. Agora, só para fechar, eu queria dizer que o nosso debate hoje traz algumas perguntas. Se disser o que representam essas empresas que estão sendo objeto do plano de privatização nesse momento.
representa uma construção, né, histórica de um patrimônio público, né? Um patrimônio público que se encontra a serviço da execução de serviços essenciais, como a energia, como o saneamento básico, e, no caso de Minas Gerais, está à frente o poder público na mineração, no caso do nióbio, né? Tem a Gasmix, que é uma outra também, que está aí também. Então há um patrimônio público constituído. Esse patrimônio público está dando prejuízo ao Estado? Não, a nossa análise chegou que todas essas empresas estão dando lucro. Então, não há sentido nenhum de um projeto de privatização. Até parece sentido, faz bem sentido o que o Sérgio traz, que pode-se pegar algumas empresas, colocar no conjunto, mas o foco principal é privatizar a extração do nióbio. Então, aí faz esse conjunto, mas o foco seria isso. Mas também, nem aí não há essa necessidade enquanto produção, enquanto funcionamento, produção de lucro. Então, não tem, a pergunta é, por que privatizar se não tem qualquer... Você pensa sempre na precarização. Se não tem precarização, se está funcionando bem, por que privatizar, né? Só aí que vem de um governo cujo representante vem do capitalismo liberal, um dos maiores empresários em Minas Gerais, está nessa concepção desse Estado mínimo para a prestação de serviços públicos e o Estado entregue aos interesses de grupos, né? E só fechar, porque a gente pensa na tarifa social, pensem no governo federal, que foi uma experiência do Luz para Todos. O Luz para Todos chegou às regiões carentes e pobres, principalmente lá no norte, questão dos ribeirinhos, porque é um projeto do Estado, sem visar lucro, mas a satisfação dos interesses. E a CENIG tem feito isso nos pequenos municípios, né? A Gasmix e a Copasa têm sido feito isso. E, então, tem que se pensar nisso, nessa função. Nós não vemos, nesse momento, nenhum dos elementos que se fala de privatização, do projeto de privatização, que estejam presentes na estrutura dessas empresas. Então, não há por que se falar nem em privatização. E vamos para a construção do plebiscito popular, somar, né, divulgar esse programa que hoje foi feito, ele foi importante para fazer também a partir dessas redes sociais aqui no Triângulo Mineiro, né, e levar essa discussão, e outros no seu Instagram, seu Facebook, na conversa com um amigo, no clube, na igreja, aonde você tiver, é espaço para essa discussão. Legal. Antes de a gente ir para as despedidas aqui, eu pretendo colocar aqui também, a gente sempre faço isso, mas apesar da gente estar gravando, a nossa programação, ela tem programação ao vivo durante toda a semana, inclusive na segunda-feira mesmo, quando esse programa aqui vai ao ar. Na segunda-feira nós temos um programa sobre o meio ambiente, com a professora Cristiane. O nosso programa gravado vai ao ar na segunda-feira. Na terça sempre tem um programa sobre inclusão, que é a inclusão e cidadania. Na quarta a gente sempre tem um programa também de entrevista, de debates de questões gerais. Na quinta a gente está sempre falando aqui das questões, principalmente da educação, né, de Minas Gerais. Na sexta a gente tem também um programa que chama de resumo geral, que é do panorama político aí do Brasil e questões internacionais também. Lembrar que eu até vou compartilhar aqui, é um seminário com palestras, né, na semana no sábado passado foi o Edilson, né, no dia 6, foi o Edilson, junto com o professor Pedro Barbosa, né? Então, agora no dia 20 vamos ter novamente, tivemos também no dia 13, e vamos ter também no dia 27. Além da nossa programação normal, no sábado nós estamos fazendo esse seminário, Desenvolvimento e Resistência à Ditadura Militar no Brasil, às 14 horas. Então, convidar aí a todos e todas para estar participando. Pois bem, Serginho, vamos ver se tiver mais alguma questão para colocar aí, Serginho.
para a gente poder, e já pode também fazer as suas despedidas, conhecer a galera aí, Serginho. Boa noite, Zaldir, Cipriano. A minha preocupação, Cipriano, é com realmente a ânsia de chegar até o povo, porque determinadas questões, como o patrimônio de Minas Gerais, eu, que sou mineiro por importação, eu fico maluco, viu, Cipriano? Maluco, mas maluco mesmo. Eu, por ser geógrafo, conheço todas as minas sabe assim, de visitá-las. Então, o que me angustia, você não tem noção. É bem da minha formação me preocupar, me incomodar, porque não faz sentido o que está sendo feito em Minas Gerais. Um abraço a todos. Então, Exaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, é só dizer da importância dessa discussão, que é uma discussão de um patrimônio público construído pela riqueza do povo e que deve estar a serviço do povo, e que nesse momento todas as empresas não dão sinais de que estão funcionando mal, que não estão dando lucro, e que estão no esforço de universalização da cobertura do seu serviço no estado de Minas Gerais, né? Então, é isso, e deixar aqui aquele abraço fraterno, né? E a necessidade de, a partir dessas discussões, construir solidariedade entre nós, e a esperança de que esse debate do plebiscito possa fomentar alguma medida que freie esse plano de privatização das empresas estatais em Minas Gerais. Até aí, deixar aí o convite, reforçando do Exaldir, de participação aí no curso de formação aí, de análise da ditadura militar, que também foi um período de muito fechamento da democracia, que agora estamos vivendo isso, e que faz parte também a privatização um pouco desse projeto de fechamento da participação popular, quando pensa em revogar o dispositivo constitucional mineiro, que determina o referendo, uma forma de consulta sobre projetos de privatização no estado de Minas Gerais. Legal, agradecer aqui muito o Cipriano, agradecer também o Serginho aqui pela participação, da gente está sempre nos nossos vídeos aqui, agradecer aí as pessoas que nos acompanham, lembrar sempre de curtir aí nossos conteúdos, compartilhar, é assim que o nosso canal pode chegar a outras pessoas, né? Então, a gente está sempre solicitando aí que as pessoas façam isso, compartilhem, curtam aí os nossos vídeos, nossas atividades, participe também das nossas atividades ao vivo. Agradecer muito aqui a todos e todas que nos acompanham. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.